estão, queridos? Neste momento com Deus, o Senhor vai falar conosco segundo a sua palavra. Alguém já te perguntou assim, como é o inferno? Ou você ficou imaginando como seria o inferno? A palavra de Deus, ela nos fala a esse respeito, ela nos ensina a esse respeito. Você crê na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? Porque isso é uma questão de fé. Você tem o direito de crer ou não, mas o meu dever é ensinar a palavra de Deus. E agora o Senhor vai falar conosco em algumas passagens na Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia de Estudo Plenitude, ela nos orienta sobre este assunto acerca do inferno. Como é o inferno? Nos diz assim: há duas descrições do inferno na Bíblia. Uma é de um lago que queima continuamente. Jesus frequentemente ele usava a palavra Geena para descrever o inferno. Geena era um depósito de lixo fora de Jerusalém que estava sempre queimando. Jesus disse que o inferno era um lugar de vermes, de larvas, fogo e tribulação. Disso nós temos a imagem de um lago de fogo e o conceito de chamas eternas. As pessoas más que estavam lá estão cheias de remorso e de tormento. No livro de Lucas, lá no capítulo 16, 23, nos diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa é a parábola do rico e Lázaro, ou o rico e o mendigo. A Bíblia nos diz que um dia, um mendigo chamado Lázaro, ele morreu. Ele sempre estava ali comendo as migalhas que caíam da mesa do rico. E os cachorros vinham lamber suas chagas ou suas úlceras. Mas um dia ele morreu, e quando ele morreu, os anjos vieram e levaram a Lázaro para o seio de Abraão, ou seja, para um lugar no paraíso, um lugar especial, no paraíso de Deus. E um dia também o rico morreu e ele foi levado até o inferno. Essa parábola nos conta assim. E esse homem, estando em tormento, ele olha e contempla ao longe Lázaro no seio de Abraão. E ele clama a Deus e pede que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo e venha colocar em sua língua, em sua boca, porque ele estava em tormento. E o Senhor diz: não, quem está aqui não pode passar para o lado de lá, e quem está lá não pode vir para cá. E aí então aquele homem ele pede ao Senhor: então deixa que eu volte e avise a meus 5 irmãos, aos meus parentes, para que eles não venham parar aqui aonde eu estou. O Senhor diz: não, lá tem Moisés, tem os profetas, que eles ouçam, que os profetas preguem. Então todos tiveram a sua oportunidade, mas alguns dão ouvido e outros não. Aqueles que ouvem a palavra e não atendem, não aceitam a Jesus Cristo, eles vão parar no lago de fogo. É isso que essa parábola quer nos contar. Era isso que o Senhor estava nos ensinando. E aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 43 a seguir, a Bíblia nos fala a respeito dos tropeços e diz assim: se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, irem para o inferno, para o fogo inextinguível. Então a Bíblia está deixando bem claro para nós não pecarmos, porque senão vamos parar aqui aonde? Num fogo, no inferno, num fogo inextinguível.
E diz mais: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A Bíblia confirmando. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os 2, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa passagem, essa mensagem está o tempo todo nos confirmando. É um lugar onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. É um lugar onde o fogo é eterno, ele não para. Ele é inextinguível, ele não para de queimar. Então, faça de tudo para não pecar. Feche os teus olhos para o pecado e abre os olhos para Deus. É isso que a palavra está nos ensinando. Continuando. Jesus também disse que o inferno seria trevas exteriores, pranto e ranger de dentes, como está em Mateus 8,12. E em Mateus 8,12 nos diz assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem está nos falando, né? Até dos próprios judeus que não aceitaram a Cristo, ao Messias. Os próprios filhos do reino serão lançados no fogo, se não o aceitarem. E ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem está nos dizendo que nós que éramos gentios, não éramos os filhos da promessa, seremos salvos por aceitar Jesus, por crer nele. E alguns que eram filhos da promessa, que eram judeus, né, descendentes do Senhor, alguns, por não aceitarem, serão lançados fora. É isso que a Bíblia está nos dizendo. E nos confirmando que ali, naquele lugar, haverá choro e ranger de dentes. Está nos falando sobre o inferno. Continuando. Aqui a imagem é que eles estão confinados no inferno. É a separação do homem de Deus. Serão lançados nas profundas trevas da eternidade, sem ninguém para virem conversar com eles. Constantemente sozinhos, sofrerão remorso de saber que eles tiveram a oportunidade de ir para os céus com Deus, mas eles desperdiçaram. É isso. Todos nós temos essa oportunidade de aceitarmos ou não. Temos a oportunidade. Aqueles que desperdiçarem esta oportunidade conhecerão que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele virá com justiça sobre a terra. A Bíblia fala de um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 25, 41. Que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os seres humanos, eles nunca foram destinados para irem para o inferno, mas aqueles que escolheram rejeitar a Deus, um dia seguirão Satanás para esse mesmo tormento. Não haverá saída do inferno, nenhum caminho de volta, nenhuma segunda chance. É por isso que é tão importante nessa vida receber o perdão que Deus estende a todos os homens através da cruz de Jesus Cristo. É importante nós o aceitarmos enquanto temos essa oportunidade, enquanto temos vida. E para finalizar, a palavra nos fala em Apocalipse 20, versículo 11 a seguir. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir, nos fala do juízo de Deus. E nos diz assim: vi um grande trono branco
E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram todos julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então tá aí a palavra de Deus nos confirmando sobre o juízo de Deus. Todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Seremos julgados perante o Senhor. Aquele que não se achar escrito, o seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor quem está dizendo e confirmando para nós, nos ensinando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está nos ensinando enquanto há tempo. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos esforçarmos para sermos salvos, para que o nosso nome esteja escrito lá. Amém? Então é isso que a Bíblia nos ensina. Existe o inferno, é um lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então vamos cuidar da nossa vida com Deus, vamos aceitar Jesus como Salvador, vamos nos esforçar para imitar o Cristo, para sermos obedientes à sua palavra, e assim então seremos salvos por Ele, estaremos para sempre com Ele. Jesus te ama, o Senhor quer te salvar, continua firme nas promessas do teu Criador. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de sabedoria esteja sempre contigo, que o Senhor fortaleça a tua fé, em nome de Jesus.